cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes com o Senhor mais um dia. Os irmãos podem sentar, por favor. Mais um dia que nós vencemos, mais um dia que nós estamos na casa do Senhor. E você está aqui hoje com um propósito. Você está aqui hoje porque o Senhor tem um propósito, né, na tua vida, na minha vida. Você também que está, né, não pôde vir, está frio, está complicado, a saúde, esse negócio de vírus está complicado, e preferiu ficar em casa, que o Senhor possa te abençoar aí onde você está. Eu tenho certeza que você já participou dos louvores aqui juntamente conosco. Eu tenho certeza que você, onde você está sentindo a presença do Senhor. Então, que o Senhor te alcance aonde você está. Se você está no quarto, se você está na sala, se você está na cozinha, não importa onde você está. O nosso Deus é o Deus que Ele está aqui, mas Ele está aí onde você está também. E nessa noite eu tenho certeza que as bênçãos não estão condicionadas a esse espaço físico aqui. As bênçãos do Senhor, ela está condicionada à nossa fé, ao nosso coração, à nossa vontade, ao nosso desprendimento diante do Senhor. E eu louvo ao Senhor porque a gente tem ouvido muito. Irmãos, eu quero hoje pedir para vocês me ajudarem, porque assim, é como a gente fica muito nervosa aqui em cima. Às vezes eu disparo, começo a falar e vocês não entendem nada, né? Então, se eu começar a falar demais e vocês não entenderem, vocês me dão, levanta a mão aí, que isso. Ali o pastor Heber já se manifestou ali. Vou ficar de olho nele. Então, eu estava ouvindo essa semana alguma coisa falando sobre que o nosso ano está perdido, né? Muitas pessoas estão falando, é um ano perdido. E, em alguns sentidos, a gente pode até concordar que sim, né? Mas, em muitos sentidos, não é perdido, né? Nós, como espiritual, nós, como igreja, nós, como servos do Senhor, o nosso ano não está perdido. Porque eu acredito que a igreja nunca esteve tão próxima do Senhor como ela está agora. Eu acredito que eu nunca tive tão próxima do Senhor como eu estou agora. E eu acredito que você também nunca esteve tão próximo do Senhor como você está agora. Porque, como eu falei, as bênçãos do Senhor, ela não está condicionada à doença, ela não está condicionada à ameaça, ela está condicionada à nossa fé, à nossa força de vontade, à nossa perseverança. E eu sei que nós temos perseverado. Nós temos perseverado. E quando nós ouvimos os louvores, a gente chega mais pertinho do Senhor. O irmão Ademar ali também, uma bênção, né? Revelação 2020 aqui para nós. E a gente sente assim como o Espírito Santo tem cuidado de nós. Como o Espírito Santo tem cuidado da igreja. Como em meio a tanta dificuldade, como em meio a tanta tribulação, nós podemos vir aqui na presença dEle e dizer: Senhor, o Senhor tem sido comigo. Aleluia. Senhor, o Senhor tem nos livrado. Irmãos, eu tenho certeza que se eu começasse aqui, perguntar até pelo Rian, ali para o Rian: Rian, você tem alguma coisa a agradecer ao Senhor? Eu tenho certeza que um a um viria aqui e dizia: sim, eu tenho muito a agradecer. Sim, eu tenho muito a agradecer. Sim, nós temos muito a agradecer. Eu estava vendo um vídeo ali falando que essa peste desse gafanhoto que estava vindo para o Brasil, ele recuou porque o Senhor mandou um frio de repente, um frio que veio assim. Se nós não entendermos que é Deus cuidando de nós, o que nós vamos entender? E alguém me fez uma pergunta também essa semana, dizendo: como que eu vou saber se a gente está certo? Porque tem tantas religiões, tem tantas seitas, tem tantas pessoas achando que está certo. E fui pego de surpresa. Mas na hora, o Senhor me trouxe no coração, eu perguntei: qual dos deuses que eles servem que morreu por ele na cruz?
E eu vim, isso foi me perguntado quarta-feira, e eu vim para o culto aqui que a gente estava, e aquilo ficou martelando meu coração, ficou apertando. E nós podemos olhar, procurar todos os deuses com letra minúscula que tem por aí, e nenhum deles morreu por nós. Então essa não tem, é uma verdade incontestável. Não tem o único que morreu, o único que deu o seu filho para que viesse morrer por nós. Esse é o Deus que nós devemos honrar. Se o teu Deus não morreu por você, se o teu Deus não deu a última gota do seu sangue por você, procura um outro Deus, porque esse não é um Deus verdadeiro. Porque o Deus que nós estamos falando, o Deus que esta igreja se reuniu hoje aqui para adorar, é o Deus que deu até a sua última gota de sangue, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de estar aqui. Para que hoje nós tivéssemos o privilégio de dizer, nós somos filhos de Deus. Para que hoje você tivesse o privilégio de estar aqui e dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu vim adorar o meu Deus, eu vim prestar o meu culto ao meu Deus, porque o meu Deus, eu não vejo Ele, mas Ele está aqui, porque nós podemos sentir, nós podemos vê-lo, eu não preciso carregá-lo, porque Ele me carrega, eu não preciso me desesperar, porque Ele é a esperança. E baseado nessa pergunta, o Senhor foi falando ao meu coração. Irmãos, eu fico bastante nervosa quando tenho que pregar e é até meio difícil para mim. E eu estava falando com o Senhor e perguntando até por quê, né, que eu fico tão nervosa que eu fico assim. E o Senhor falou comigo bem claro no meu coração. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. E mais uma vez aí eu tive que me calar, né? Porque é um privilégio. É coisas que os anjos queriam estar fazendo. É coisas que os anjos queriam estar fazendo, falando desse amor, falando desse Jesus. E esse privilégio foi dado a nós. Esse privilégio foi dado a nós e talvez eu não tenha palavras bonitas, eu, né, não sei fazer os sermões que nem os pastores, os pregadores, né, o Max com parte 1 e parte 2, né? Mas vamos falar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu entendi assim que nós somos privilegiados mesmo. Nós somos privilegiados. E eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Cada um que está aqui, que está em casa. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Né? Que o Senhor possa tocar em nossos corações. Que o Senhor possa nos avivar. Que o Senhor possa nos fazer entender que Ele está cuidando de nós. Amém, irmãos? Então nós vamos fazer uma leitura da palavra que se encontra em Isaías 9:6. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías 9:6. Fala sobre uma das promessas que o Senhor já prometia lá, né, no Velho Testamento sobre a vinda do Messias. E ela diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esses são os nomes do nosso Deus. E baseado nisso, nós vamos falar um pouquinho sobre a promessa da vinda. A vinda do Senhor, a missão e a morte dele. Com essa promessa, Isaías já profetizava lá no Velho Testamento. Nós temos o Velho Testamento como a pré-figuração do Messias. O Velho Testamento todo fala sobre o Messias.
E nós estamos lendo ali em casa a Bíblia em família, e a gente vê como Deus tinha cuidado em cada detalhe, em cada centímetro, o animal que precisava morrer, o animal para cada pecado. Mas diante de tudo aquilo ali, a gente viu que não havia sangue que remisse o pecador. Não havia alguém, diante de todos aqueles animais que foram mortos, não havia um sangue puro, um sangue tão puro, que valesse para sempre. Que se cumprisse que fosse eterno. Que não precisasse mais morrer ninguém para que hoje nós tivéssemos a salvação. E nós vemos que em Mateus se cumpre a chegada do Messias. E quando o Senhor olha para a terra e diz: eu vou escolher uma que vai trazer o meu filho no meio da humanidade. Ele olha e de repente ele enxerga uma mulher virtuosa, porque Maria é chamada de virtuosa. Maria é chamada de bendita. E muitas vezes a gente ouvia falar assim, Maria, 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 e não entendia o valor que Maria tem. Maria foi chamada de bendita, de abençoada. E com certeza ela está lá, esperando com os santos a vinda do Senhor. Uma mulher santa, uma mulher que foi achado tão digna, que foi através dela o nascimento virginal de Jesus. E que se manteve assim até o nascimento de Jesus. Mas depois ela teve filhos, ela teve esposo, e com certeza ela foi uma mãe excelente. Porque o Senhor sabe escolher. E se nós hoje, o Messias fosse nascer, e fosse escolher uma família para que ele viesse ao mundo, será que nós seríamos os bons pais para ele? Porque os nossos filhos também são tesouros. Os nossos filhos também são importantes, são presentes do Senhor. E será que nós estamos criando ele como nós criaríamos Jesus? Como Maria criou Jesus? Como José criou Jesus? Será que nós estamos dando a importância devida para a criação dos nossos filhos? Será que nós estamos fazendo da nossa família um lugar para que nossos filhos se sintam bem? E a gente pode ver assim que Jesus nasceu num lar estruturado. Porque José também tinha um caráter ilibado. Porque quando ele soube que Maria estava grávida, ele não saiu espalhando, ele não saiu, ele ficou pensando, meu Deus, eu não vou casar com ela, eu não vou assumir Maria, porque ela já está grávida. Mas ele não saiu defamando Maria. Mas quando ele soube, em sonho, que o anjo apareceu para ele e disse, José, não temas, porque o que Maria está carregando no ventre é um fruto do Espírito Santo. José prontamente procurou Maria e ali ele cuidou dela até o final da sua vida. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis para cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa família. Mas eu sempre costumo falar que primeiramente Deus vai cobrar eles de nós. Deus vai cobrar a nossa família de nós. E nós temos que fazer o impossível para levá-los diante do Senhor. Nós precisamos recuperar os nossos filhos, nós precisamos recuperar a nossa família e entregar ela ao Senhor. É a missão da igreja. A missão de Maria era entregar Jesus, levar ele até o momento que ele pudesse fazer as decisões dele. E a nossa missão é levar a nossa família diante do Senhor. E Jesus foi, cresceu. A Bíblia fala que ele gostava de ficar no templo. De vez em quando ele saía, iam achar ele no templo ali. E chegou o momento de Jesus começar a missão do Pai na terra. Com 30 anos ele foi batizado. Com 30 anos ele foi batizado nas águas por João Batista. E ali começa a sua missão. Ali começa a missão de Jesus.
3 anos ele teria para mostrar tudo o que ele veio fazer nessa terra. 3 anos Jesus curou. 3 anos Jesus salvou. 3 anos Jesus perdoou. O que Jesus fez em 3 anos, eu estou com 50 e um pouquinho, nunca vou conseguir fazer. Mas eu preciso me esforçar a cada dia para fazer o mínimo que eu posso. Porque o Senhor veio com o objetivo, Ele era 100% humano. Ele era 100% Deus, mas Ele era 100% humano. E Ele veio para fazer a vontade do Pai. E nós não somos diferentes, nós viemos para fazer a vontade do Pai. Nós viemos nesse mundo não para passar férias, nós viemos nesse mundo não para viver de qualquer maneira, mas nós somos enviados aqui com um propósito. E o propósito é glorificar o nome do nosso Pai. O nosso propósito é nós chegarmos, no final da nossa vida, dizer como o apóstolo Paulo: acabei a carreira e guardei a fé. Que privilégio. Privilégio chegar no final e dizer: cumpri a minha missão. Estamos com vida, estamos com saúde. Se nós não fizemos nada até agora, ainda dá tempo. A Bíblia fala que enquanto há fôlego de vida, há tempo para nós conseguirmos mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes. Aleluia. E o Senhor, quando veio, Jesus fez uma missão linda. Porque Ele veio e mudou toda uma história. Aonde precisava matar animais, agora já não precisava mais, porque o sangue dele iria suprir todas essas necessidades. Aonde havia a lei severa que julgava, que condenava, Jesus mudou tudo isso quando ele pegou aquela mulher, ele chegou àquela mulher e estava prestes a ser apedrejada, porque ela havia sido pega em adultério e a lei dizia que tinha que apedrejar, que tinha que morrer porque ela foi pega em adultério. E o Senhor simplesmente disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele não julgou, Ele não mandou que matassem ou que não matassem, mas Ele foi direitinho no coração do homem. Porque o nosso Deus é especialista em mover os nossos corações. O Espírito Santo entra e começa a moldar de uma maneira que a gente muitas vezes não entende. O Espírito Santo começa a falar conosco muitas vezes de uma maneira que a gente não entende. E eu gostaria até de testemunhar hoje, num dia que a Paula estava pregando. A Paula estava falando sobre honra. A pregação dela era sobre honrar, sobre honra. E eu estava ali atrás. E a pregação estava maravilhosa, né? Estava excelente. E no momento que a Paula disse que o Max tinha comentado que ele não fazia muito tempo que ele não comprava mais uma roupa nova, porque como nasceram os filhos, nasceu, né, mais uma princesinha ali, a Alissa, e as despesas aumentam, as coisas acabam. E naquele momento que ela disse assim, que o Max não tinha mais conseguido comprar uma roupa nova, o Espírito Santo falou comigo lá atrás. Porque muitas vezes, eu até preguei falando sobre meu pai aqui, falei sobre ele. Era um homem rude, era um homem que não passava muito amor para nós. Mas, quando ela falou daquilo ali, eu lembrei. O meu pai, para poder sustentar 10 filhos, ele não comprava roupa. Era muito raro quando a gente via, na realidade eu nunca vi mesmo o pai ir comprar uma roupa para ele. Mas ele pedia para a mãe remendar as roupinhas dele. E naquele momento eu senti assim, nossa, o Espírito Santo falou comigo nessa parte. Que ele foi ruim, que ele foi, né, fez coisas erradas, mas eu devia ter honrado mais ele. Eu devia tê-lo honrado mais. Porque na maneira dele, ele nos amou. Na maneira dele, ele fez o melhor que ele podia por nós. Porque
Quem não gosta de uma roupa nova, né? Quem não gosta de coisas boas? Mas ele abriu mão disso. Ele abriu mão disso para que nós tivéssemos o arroz e feijão na mesa, que nunca faltou, nunca faltou. Ele abriu mão disso. E a gente, na nossa ignorância, eu na minha ignorância, nunca tinha pensado. Nunca tinha entendido que Ele tinha nos amado da melhor maneira que Ele conseguiu. Ele nos criou até... né, não tinha mais ninguém pequeno quando a mãe saiu de casa, que eles se separaram. Mas Ele cuidou de nós. Nunca foi preciso a gente estar na rua pedindo nada para ninguém. Nunca foi preciso nós lhe pedimos nada, porque o nosso pai estava ali trabalhando. Saía às 5 horas da manhã, voltava às 7, 8 horas da noite, trabalhando todo dia e honrando os seus filhos da maneira melhor que ele conseguiu. E eu pude entender, naquele dia, numa palavra que a Paula falou, que o Espírito Santo fala conosco, que o Espírito Santo ele move as coisas de uma maneira, e muitas vezes a gente não, se nós não estivermos ligados, a gente deixa passar. Aquela palavra que ela falou foi como uma flecha. Eu fui para casa, eu meditei, e eu não perco o sono. E naquela noite eu demorei a dormir meditando. E eu pude entender que o meu pai, ele nos honrou. Que se eu errei, que se eu fiz coisas erradas, foi por decisões minhas, foi por escolhas minhas, não foi por ele. Foram as minhas escolhas erradas, não foi o pai que escolheu as coisas erradas para mim. E o nosso Deus, Ele sabendo que nós precisaríamos desse arrependimento, Ele sabendo que nós nos arrependeríamos, porque Ele nos conhece, Ele nos criou. Ele mandou o seu Filho para que nós pudéssemos nos arrepender. Anos de crente, anos na igreja, mas a cada dia sendo moldada por esse Deus. A cada dia sendo moldada por esse Deus, porque Ele é um Deus que trabalha. E como nós somos barro, Ele pega a nossa vida e Ele vai transformando, Ele vai amassando. E cada dia que eu chego na presença dEle, eu digo, Senhor, me molda mesmo, porque se não for a misericórdia de Deus, irmãos, nós somos tão ingratos com Ele. Mas a misericórdia dEle tem nos acolhido. Como Jesus falou ali, Jerusalém, como eu queria que pegar como uma galinha protege os filhotinhos, eu queria proteger vocês. E o Senhor diz isso para nós também. A igreja, eu queria proteger vocês, mas muitas vezes a gente não quer ficar debaixo da proteção dEle. Muitas vezes o Senhor vem nos abraçar e a gente diz não. A gente se afasta. Por algum motivo, algo nos afasta de Deus. Por alguma coisa dentro de nós que nós precisamos tirar, nós nos afastamos de Deus. Mas Ele está ali. Ele está ali com o seu olhar de misericórdia, Ele está ali. Ele está aqui com o seu olhar de misericórdia, Ele está aqui. E nós precisamos reconhecer este Deus. Nós precisamos. Quando Jesus fez o primeiro milagre nas bodas de Canaã, Ele chegou lá com a sua mãe. Acabou o vinho, acabou a alegria. Acabou porque a festa era longa, a festa de casamento era longa, acabou a alegria. Mas não havia problema porque Jesus estava lá.
E quando falaram para Maria, Maria escutou lá, acabou o vinho, acabou a alegria. E ela imediatamente pensou, não, mas Jesus está aqui. A alegria não pode acabar porque Jesus está aqui. Oh, aleluia. E foi o primeiro milagre. O primeiro de muitos que se seguiram. O primeiro de muitos. E ali estava Jesus. Com 33 anos. Acabou a sua missão terrena. Com 33 anos. O Senhor foi de pessoa que chegou em Jerusalém debaixo de festas, as pessoas se rendendo a Ele, as pessoas glorificando. De repente, Jesus é trocado por um ladrão, trocado por um malfeitor, trocado por alguém que não tinha valor na sociedade. E ali trocaram Jesus. A sua morte foi necessária. A sua morte foi necessária para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Em Gálatas 3:13 fala que Jesus se fez maldito por nós. Podia até, por favor, coloca ali Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei dizia que aquele que morresse com morte de cruz era maldito. E o Senhor não era maldito, Ele se fez maldito por nós. Naquele momento ali, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas angústias, todos os nossos pecados. Aleluia. Aí você pode pensar, mas eu não faço um pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada. Mas todos os nossos pecados estavam ali, não importa o tamanho, é pecado. Não importa o tamanho do pecado, não importa, é pecado. Estava sobre Jesus naquele momento. Quando Deus olha para o seu filho ali naquela cruz, Ele não aguentou. Ele não aguentou olhar o seu filho e Ele virou-se. Porque estava, todo o pecado do mundo estava sobre Ele. E muitas vezes nós falamos que Jesus morreu na cruz. E parece que não toca mais no nosso coração. E eu ouvi um testemunho de uma moça falando sobre a vida dela, que ela estava na igreja já há muitos anos. E ela ouvia falar de Jesus, vinha o culto de ceia já também não tinha mais muita importância, porque é no culto de ceia que a gente comemora, não a morte, mas a ressurreição. Nós lembramos da morte como a vitória, mas Ele está vivo. E aquela moça contava que, de repente, ela começou a ter uma visão, e no lugar de Jesus estava o pai dela, que é a pessoa que ela mais ama na vida. Estava o pai dela naquele lugar. E ela começou a chegar perto dele e dizer: meu pai não fez nada, por que vocês estão maltratando o meu pai? E colocaram aquela cruz sobre ele, e ela olhava para o rosto e dizia que era o pai dela. Ela enxergava o pai dela ali. E aí depois, no decorrer do testemunho, ela fala que foi necessário ela enxergar o pai dela ali para que ela fosse entender, porque nós olhamos para Jesus como se Ele merecesse. A igreja, nós cristãos, estamos olhando para Jesus como se Jesus merecesse pelo o que Ele está passando. Mas, de repente, se é alguém que a gente ama, que a gente é alguém próximo, nós ficamos apavorados. Por quê? Porque Ele está passando por isso, porque Ele não merecia. E Jesus deu o privilégio de ela ver o pai dela no lugar de Jesus na cruz. E ela pôde entender que nós estamos banalizando a morte de Jesus. Que nós não estamos valorizando a morte de Jesus.
A igreja pensa na morte de Jesus como se fosse algo que ele mereceu. Mas Jesus não mereceu estar ali, não. Ele veio para que nós tivéssemos vida. Ele veio para que a igreja tivesse vida. Ele veio para que todos aqueles aflitos, desesperados, aqueles que não têm mais esperança na vida, pudessem ter. Mas nós nos achamos muito bom demais. Ele mereceu morrer por mim. Não é assim? De repente nós pensamos lá no nosso coração, pensa com você mesmo. Eu mereço que Jesus morreu por mim, porque agora eu tenho salvação. Ah, eu mereço. Nós não merecemos nada. Quando nós achamos que merecemos alguma coisa, estamos mais errados ainda. Porque quando Jesus morreu, Ele trouxe a graça sobre nós. Ele tirou a lei. Ele tirou a lei onde o jugo estava sobre nós. E Ele pegou para Ele. Ele trouxe a graça para nós. Mas a graça não nos libera de buscar a Deus. A graça nos torna mais responsável porque alguém inocente morreu por nós. A graça nos torna mais responsável porque nós temos o privilégio de adorar a Deus, nós temos a liberdade e nós não fizemos muitas vezes. Nós entendemos que o chamado de Deus nas nossas vidas, Ele vai chegar até o fim. E quando nós vimos, essa semana eu vi uma postagem, as pessoas dizendo, quando falarem de mim, me disserem o meu nome, o que você vai dizer? Você é lembrado pelo quê? Quando perguntarem, você conhece o pastor Heber? Mas que Heber? Aquele pastor que está ali na arca. Aquele pastor que é uma bênção. Quem é o pastor Pompeu? Quem é a pastora Alice? Quem é a Flávia? Quem é? Pelo que você vai ser conhecido? Quando Satanás rodeava a terra, ele chegou até diante de Deus e disse, tu está vendo o teu filho, teu servo Jó? Está lá. Mas também tem dado de tudo para ele. Por que ele vai deixar de te adorar? E se de repente ele chegar lá diante de Deus e dizer, está vendo o teu filho lá? O que ele vai dizer? Qual é o testemunho que tu vai deixar aqui na terra e no céu? Qual é o testemunho? Qual é o teu testemunho? Porque muitas vezes nós ouvimos dizer, não olhe para o homem. Não olhe para o homem, olhe para Deus. É verdade. Mas o apóstolo Paulo teve o privilégio de dizer, olhem para mim. Olhem para mim porque eu sou imitador de Jesus. Irmãos, quando eu li essa passagem, o apóstolo Paulo encher a boca e dizer, pode se espelhar em mim? Sim, pode olhar para mim, porque eu sou imitador, eu sou seguidor de Jesus. Quantos de nós poderíamos dizer isso? Olhem para mim, porque eu sou seguidora de Jesus. Quantos de nós poderíamos dizer isso? Quantos de nós? Mas o apóstolo Paulo falou, eu sou seguidor de Jesus. Se espelhe em mim, olha para mim, siga os meus passos, porque eu estou seguindo Jesus. E o nosso Jesus, Ele completou a missão aqui na terra. Ele cumpriu a lei, Ele cumpriu a graça, Ele cumpriu todos os protocolos que tinham para ser cumprido. E hoje, igreja, nós temos que olhar a Jesus como nosso Salvador. Nós precisamos colocar Ele como centro, como Salvador, como Senhor.
sabemos que quando ele subiu ao céu, quando ele foi levado para junto do Pai, ele disse: eu vou, mas eu voltarei. Eu vou, mas vocês têm a missão de ficar na terra falando de mim. Vocês têm a missão de ficar na terra dando um bom testemunho, levando o meu evangelho, agregando pessoas ao meu reino. Mas eu vou voltar. Eu vou preparar um lugar e eu vou voltar. E essas promessas, elas estão prestes a se cumprir. Essas promessas estão prestes a se cumprir. E se o Senhor hoje voltar, ou se hoje você for se encontrar com Ele, como estaremos nós? Como estará você? O sacrifício de Jesus lá na cruz valeu a pena para a tua vida? Porque nós temos visto muitas pessoas que rejeitaram esse sacrifício, que rejeitaram essa graça e têm partido sem o Senhor. Mas Ele tem dado oportunidade para nós. Ele tem dado oportunidade para que nós alcancemos essa graça, sejamos merecedores dessa graça e nós possamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tudo que tu passou ali, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Jesus. Eu não deixei esse sacrifício, Senhor, ser em vão. Esse sacrifício, Jesus, não foi em vão. A minha vida está aqui, Senhor, porque eu levei a sério. Eu criei, Senhor, eu acreditei nesse sacrifício. E eu tenho certeza que vai valer a pena. Que valeu a pena cada gota de sangue que Ele derramou ali no Calvário. Valeu a pena, porque cada gota de sangue, Ele salvou a nós. E Ele continua salvando. E Ele vai continuar salvando. Ele vai continuar até o momento que Ele disser: não, eu vou buscar a minha igreja. Até o momento que o Pai disser: vai, meu filho. E nesse momento nós temos que estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Se você veio aqui nessa noite, eu tenho certeza que o Senhor tem tocado no teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor tem tocado na tua vida. E você está aqui. Licença, irmãos, que eu vou te pôr uma pastilhinha aqui. Aleluia. Já vai passar. Aleluia. Que o Senhor possa nessa noite tocar em nossas vidas, tocar em nosso coração. Que nós possamos olhar o sacrifício de Jesus não mais com banalidade. Não mais com alguma coisa que tanto faz. Mas que nós venhamos olhar. Que nós venhamos a valorizar